Então vamos para Hebreus, né? Abre a sua Bíblia. Em Hebreus, a semana passada nós lemos o capítulo 12 e terminamos. Só faltou o capítulo 13, que nós vamos ler só no finalzinho, o capítulo 13. Nós vamos começar de novo, recapitular Hebreus capítulo 1. Para você memorizar bem isso, ficar com isso bem firmado na tua mente, no teu coração. Então, Hebreus capítulo 1, nós vamos ler até o versículo de número 4. Todos já abriram? Então ele começa dizendo: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Agora preste atenção. Nestes últimos dias nos falou. De que forma Deus falou nos últimos dias? Nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Agora, quem é esse Filho, né? Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quando herdou mais excelente nome do que eles. Então vamos começar tudo de novo. Quem são esses hebreus? Quem são os hebreus? São os judeus, né? Então eu tenho que entender o seguinte: essa carta, ela está sendo escrita diretamente para os judeus, para os hebreus. O assunto que vai ser tratado aqui é para pessoas que vivem debaixo da lei, estão debaixo da lei, né? E elas estão recebendo a informação do Evangelho. E o escritor de Hebreus é alguém que conhece muito o Velho Testamento. Então Deus vai usar esse escritor para fazer a transição, ou seja, ajudar esses hebreus que viveram, nasceram debaixo da lei. A fé deles, a fé nacional deles é uma fé de toda a nação, é uma fé baseada no Velho Testamento. Então o escritor vai fazer a transição, vai ajudá-los a sair do Velho Testamento, encontrar Jesus, e se eles crerem, eles vão entrar no Novo Testamento. Então a mente dessas pessoas, para quem está sendo dirigida essa carta, você tem que entender que a gente que nasceu no judaísmo, conhece Moisés, conhece a lei, desde criança foi educada nessa religião que é o judaísmo. Agora vem Jesus Cristo, estabelece uma nova aliança, cumpre toda essa religião deles, estabelece uma nova aliança, né? O que acontece? Muda-se, entra-se num Novo Testamento com informações totalmente diferentes. Então imagine a dificuldade que esses hebreus vão ter de sair da tradição deles, sair do costume deles e abrir o coração para um Novo Testamento, para uma nova compreensão. Então é muito importante que você tenha isso em mente. Então olha como ele começa a carta, olha lá. Havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras, para quem? Aos pais pelos profetas. Então, a que pais ele se refere nessa carta? Todos aqueles irmãos do Velho Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, eles foram os pais a quem o escritor está dizendo. Então Deus falou no passado de muitas maneiras aos pais. De que forma Deus falou? Pelos profetas. Então Deus falou com Moisés através de uma sarça, Deus falou com Abraão através de uma revelação, né? Deus falou com Noé através de uma revelação de que ele faria
destruindo toda a terra através do dilúvio. Então Deus falou de muitas formas aos pais, com o povo do Velho Testamento, de muitas maneiras, e falou através dos profetas. Então, a voz dos profetas, quando você abre lá, Isaías, Jeremias, Oséias, Malaquias, são os profetas. Você vai ver que a palavra deles foi direcionada para o povo de Israel. E muitas coisas que eles falaram para o povo de Israel não tem nada a ver com a gente do Novo Testamento. Eram situações que eles estavam vivendo naquele tempo, o arrependimento que eles tinham que ter naquele tempo, coisas que eles tinham que fazer naquele tempo, mas não para nós agora. Então Deus falou muitas vezes aos pais, de muitas maneiras, pelos profetas. E nos últimos dias, como que Deus fala? Então, Deus vai nos falar através do Filho. A voz para os últimos dias não é a voz dos profetas do Velho Testamento. Eu tenho que conhecer o Velho Testamento? Tenho. Tenho que saber o que eles falaram para o povo de Israel? Tenho. Mas eu tenho que saber também que a voz para o meu tempo é a voz do Filho. Os últimos dias são os dias que nós estamos vivendo. Então, o Filho, ele não é agora um profeta que vem falar na nova aliança. É o próprio Filho, Deus que se fez carne, que vem falar. A voz dele vem para mim dos últimos tempos, do tempo do fim. Então, eu vou ler muitas coisas que os profetas falaram para o povo de Israel, que eu não estou vivendo aqueles dias. Quantas vezes Deus falava, eles tinham que lutar contra os filisteus, lutar contra os inimigos físicos, Deus dava estratégia. Deus falou com eles? Falou. Mas eu não estava vivendo aquele período que eles estavam vivendo. Eu não vivi o período de cativeiro que o povo de Israel viveu cativo 70 anos. Eu não vivi o período que o povo de Israel viveu 40 anos no deserto. Eu não vivi isso. Eu não vivi no tempo do dilúvio, não vivi quando Deus trouxe a lei através de Moisés. Então Deus falou com eles de muitas formas, mas para nós, muitas coisas que foram feitas através deles, para nós não servem. Cristo cumpriu a lei, nos libertou da lei, nos aboliu da lei. Então a lei foi uma coisa extraordinária trazida por Moisés. Mas para nós nascemos fora da lei. Nós não vivemos no período da lei, nós vivemos no período da graça. Então, muitas coisas para nós não se encaixam. Então, eu tenho que ser muito atento nisso. Por que eu falo assim? Porque você vê a igreja hoje voltada para o Velho Testamento, levando as pessoas a praticar as coisas que foram praticadas pelos judeus naquele tempo. Não é? Por exemplo, houve a muralha de Jericó. Jericó existiu. Eles tinham que entrar na terra prometida, Jericó era um obstáculo, eles tinham que lutar com Jericó, tinham. Eles derrubaram as muralhas, derrubaram, mas acabou. Você não vê ninguém no Novo Testamento levando a igreja a derrubar a muralha de Jericó, porque uma vez que ela caiu para sempre, o povo tomou posse da terra e aquilo acabou, foi para aquele tempo. Gigante Golias existiu, ele vinha afrontar o exército do povo de Israel. Saul não tinha coragem de lutar com ele, ninguém tinha coragem. Apareceu Davi, Deus ungiu Davi com uma pedra, aquela pedra que acertou na testa é um tipo de Cristo, é a pedra, o fundamento da igreja. E gigante Golias caiu, nunca mais o gigante Golias se levantou, acabou, aquilo passou. Mas a gente vê pessoas do Novo Testamento enfrentando, ressuscitando Golias e mandando as pessoas atacar pedra ungida. Aquilo acabou, aquilo foi a voz de Deus para aquele povo daquele tempo. Não é para nós nos dias de hoje. Vocês estão entendendo ou não? Aquilo se cumpriu, eles viveram aquilo, viveram. Por exemplo, eu não estou diante de um mar vermelho. Eu não estou diante de um mar que precisa se abrir. Eu não estou com os egípcios cercados atrás de mim. E o mar aqui, e eles vão me pegar e vão me matar, eu não sei para que lado ir. Eu não estou vivendo isso, mas eles viveram. Não viveram?
O que Deus falou para Moisés, Moisés estende o cajado. Quando Moisés estendeu o cajado, veio aquele vento oriental, dividiu o mar, eles passaram e chegaram do outro lado. Os egípcios foram atravessar, morreram afogados. Eles viveram isso. Mas foi no tempo que eles viveram. Eu não vou criar um cenário de mar na tua frente e de os egípcios atrás e deixar você cercado num desespero. Aquilo foi real para eles, foram, mas e nos nossos dias? Eu não estou vivendo aquele acontecimento. Aquilo para mim, eu só tenho informações, eu não vivo aquilo, não tem nada a ver comigo. Aconteceu, aconteceu. Deus falou, Deus falou. Deus agiu, Deus agiu. Então nós vemos hoje as igrejas voltadas para o Velho Testamento, você tem que saber isso. Praticando aquele judaísmo, praticando aquelas coisas, fazendo as festas dos judeus, praticando aquele tipo de coisa que foi para os judeus. Deus falou com eles naquele tempo. Mas no tempo do fim, Deus vem falar como para nós? Deus vem em forma de homem, através de Jesus Cristo, falar através do Filho. Então, a forma que Deus fala para mim e para você na nova aliança é através de Jesus Cristo. E onde eu ouço a voz de Jesus Cristo, Mateus, Marcos, Lucas e João, eu vejo muita coisa de Jesus Cristo ali. Mas depois que Cristo vai para a cruz, morre e ressuscita, aí vem a voz dele. São as cartas do Novo Testamento. É a voz que veio através de Paulo, de Tiago, de Pedro, de João. Essa é a voz do Filho. Quando começa o Novo Testamento? Se você for pegar a tua Bíblia, está dividida, Velho e Novo Testamento. Aí você vai lá, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Sim, isso aí é a vida terrena de Jesus Cristo. Mas quando é que começa um testamento? O testamento começa quando Cristo vai para a cruz e morre e ressuscita. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João, Cristo não havia morrido na cruz, não estava em vigor a nova aliança. Porque ele não havia morrido ainda, instituído a nova aliança. Então, para nós, o Novo Testamento acontece quando de Cristo na cruz e depois. Está bem claro? Mateus, Marcos, Lucas e João, Cristo está obedecendo a lei, ele vai ser o último sacrifício da lei, ele está cumprindo a lei e vai abolir-nos da lei. Quando isso acontece? Quando ele cumpre a lei. Cristo não cobiçou a mulher do próximo, Cristo não cobiçou, Cristo não fez imagem de escultura, Cristo não fez nada daquilo que a lei pedia, ele obedeceu tudo certinho, ele foi perfeito, estava obedecendo a lei. Então quando ele vai para a cruz, morre na cruz, ele cumpre a lei, acaba, encerra-se o Velho Testamento, começa-se o Novo Testamento, a nova aliança no sangue dele. Então começa uma nova dispensação, um novo relacionamento de Deus com o homem. Então, qual é a voz do Filho? A voz do Filho é a nova aliança para cada um de nós. Está bem claro isso? Sim ou não, queridos? Então, eu não posso ter uma igreja mesclada, que prega mais o Velho Testamento e leva mais as pessoas a praticar coisas do Velho Testamento e deixa o Novo Testamento de lado. Mas o que você mais vê hoje são os líderes levando a igreja para o judaísmo, imitando tudo que os judeus fazem. Os mesmos sacrifícios, os mesmos votos, os mesmos jejuns, não é? As mesmas guerras físicas, os mesmos inimigos, não é? As festas judaicas, que são festas só que o judeu, quem estava debaixo de lei, praticava. Aí você vê a igreja praticando festa das primícias, e primícias é sempre trazer a melhor oferta, sempre a mesma coisa, não é? Você vê aquelas batalhas, aquelas coisas todas. Agora tudo aquilo se cumpriu. Eu estou no Novo Testamento. Procura a palavra igreja no Velho Testamento, não existia. Mas depois que Cristo morre na cruz, surge a igreja, os nascidos de novo. Então a igreja vem a existir no Novo Testamento, a noiva de Cristo surge. Então, se eu não souber bem essas diferenças, então a minha fé é uma coisa misturada com o velho, com o novo,
no fim é uma miscelânea de coisas que eu não sei nem aquilo que eu acredito. Pode ver, todo esse povo que está na igreja, que só prega Velho Testamento, a cabeça dele está misturada com um monte de... Ele não tem uma firmeza na nova aliança, ele não entende a graça de Deus. Então no Velho Testamento Deus usava o profeta, você vai ver o profeta, eis que te digo e tal, profeta. Mas o nosso profeta é Jesus Cristo, o nosso profeta está aqui, o Novo Testamento. O eis que te digo, assim diz o Senhor, acabou para nós. Jesus já veio, eu ouço a voz do Filho. Eu não vou, assim diz o Senhor, homem de guerra é Jeová. Pelo amor de Deus, eu não posso cantar isso. Vocês estão entendendo? Seu nome é temível na terra, né? É a guerra do Velho Testamento. Jeová, o homem de guerra. Primeira coisa que Deus não é homem, Jeová não é homem, ele é Deus, ele é espírito. Então não é homem de guerra, eu não estou na guerra. Vocês estão entendendo? Olha, é difícil. Como é difícil levar os crentes a ter esse discernimento, a saber essa divisão. Então Deus falou aos pais, aos hebreus, aos judeus do Velho Testamento, de muitas maneiras pelos profetas. Então eu tenho que analisar, o que está se pregando é o profeta do Velho Testamento. O que ele está falando? Então ele falou aquilo para o povo judeu, que estava vivendo aquilo. Essa palavra não dá para mim. Eu não sou judeu, eu não estou vivendo debaixo da lei. Eu preciso conhecer isso para ter informações. Mas voltar a praticar aquilo da lei não dá mais para mim. Eu estou no Evangelho. Estou na graça, estou na nova aliança no meu sangue. Nós vamos tomar a ceia domingo. Este cálice é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Está claro isso? Então começou tudo novo. Então, qual voz que eu tenho que ouvir? Tenho que ouvir a voz do Filho agora. Agora imagine a cabeça desses judeus que estão ouvindo isso. Deus falou aos pais de muitas maneiras, de muitas formas, pelos profetas. Ah, eu estou entendendo. Mas agora Deus veio falar para nós através do Filho. Espera um pouquinho, como assim? Como assim? Então, não entendo que os profetas falaram. Deus não falou, não teve lá Jeremias, Isaías, Oséias, Amós, Obadias, Miqueias. Não entendo essa linguagem. Espera aí, ele veio falar, agora veio uma outra voz através do Filho. Quem é o Filho? Como que veio falar de uma forma diferente? Então, eu creio ou não creio? Me converto a Cristo ou volto para trás no judaísmo? Então a cabeça dele está num nó para aceitar essas novas informações. Está claro isso na tua mente ou não? Vocês já cansaram de ouvir isso? Né? Então, pelo amor de Deus, quando você ouve uma pregação no rádio, na televisão, ouça que o cara está falando. Ele está pregando o Velho Testamento. Isso é para mim ou é para o povo judeu? Ele está querendo levar a igreja, tirar a igreja do Evangelho para enfiar ela no Velho Testamento, para mantê-la debaixo de um cativeiro? Então ouça, porque é o maior... Tem coisa linda que eu vejo no Velho Testamento. Tem coisa linda. Que coisa linda, mas Deus abriu o mar, gente. É lindo, não é? É lindo. Não caiu um maná do céu, um pão que eles de manhã parecia uma farinha que estava no chão, eles já juntavam, e aquilo era um maná, um pão do céu, eles não precisavam comer carne, não precisavam comer legumes, nem tomar leite. Por quê? Porque aquele alimento tinha tudo que o corpo precisava. Ele não precisava comer carne, tinha tudo lá. Era um alimento de Deus que supria todas as necessidades físicas dele. Não é uma coisa linda isso, ou não é? Não é lindo um menino rodando uma funda e caiu gigante? É lindo isso. Atraente. Eu tenho que conhecer? Tenho. Mas eu não vou criar na tua cabeça, tem um gigante na tua frente, os teus problemas são um gigante. Eu vou orar aqui por umas pedras, eu vou pôr um gigante de isopor ali no púlpito. Então você dá uma oferta, pega uma pedra e ataca. Eles fazem isso, gente. Não fazem? Fazem isso, eu já sei, já vi. Criar um gigante gorilas na tua frente, assim, eu vou te aterrorizar. Tudo isso é bonito, porém, a voz do Filho, para mim entender a voz do Filho, eu tenho que largar a voz dos profetas do Velho Testamento. Porque o Filho veio pessoalmente nos falar a nós, a cada um de nós. Está bem claro isso? Então, imagina a dificuldade do judeu crer em Jesus Cristo, aceitar que Jesus Cristo substituiu Abraão, substituiu Moisés. Moisés era um herói nacional, que trouxe a lei,
e fez milagres. Como? Elias fez cair fogo do céu. Agora, o que Jesus Cristo fez? Nasceu aí, posto numa manjedoura, e ele disse que é Deus em forma de homem, mas e os trovões, e os relâmpagos do Deus do Velho Testamento? Agora, esse aqui não trouxe nenhum trovão, nem relâmpago. E ele é o Filho. Está claro isso no teu coração? Nunca esqueça isso. Eu vou repetir isso muito. Depois desse ano, nunca mais você vai esquecer o Hebreus. Então, qual é a voz do Filho para mim e para você? A voz do Filho é o Novo Testamento. Ele nos libertou do império das trevas. Essa é a voz do Filho. Não sabeis que vocês são santuário de Deus, que o Espírito habita em vocês? Por preço vocês foram comprados pelo sangue de Jesus. O Filho é herdeiro de Deus, não tem espírito de escravidão, é um liberto. E essa é a voz do Filho para nós. Isso que a igreja tem que crer e viver. Qual é a voz do Filho para nós? Aquele que não nascer de novo não entra no reino de Deus. Quem nasceu da carne é carne, mas quem nasceu do Espírito é Espírito. Qual é a voz do Filho para nós? De sorte que já não és escravo, vocês são filhos. E se vocês são filhos, vocês são herdeiros de Deus. Qual é a voz do Filho para nós, né? Justificados pela fé, temos paz com Deus. Isso é a voz do Filho para nós. Está bem claro, queridos? Essa é a voz do Filho para nós. Então tem que ouvir a voz do Filho. A voz do Filho, ela está aonde? No Novo Testamento. Então, Deus falou aos pais de muitas maneiras. Quem são os pais? O povo do Velho Testamento. Falou. Mas nos últimos dias, se você entender só essa frase, tudo muda. Nos últimos dias, como Deus falou, ele usou Isaías. Não, eu vou aprender muita coisa de Isaías. Isaías falou sobre o sofrimento do Messias na cruz. Mas nos últimos dias ele nos falou pelo Filho. Então tem que ouvir a voz do Filho. E onde está a voz do Filho? No Novo Testamento. Quando começa o Novo Testamento? Quando Cristo vai para a cruz e diz, está consumado. É ali que começa o Novo Testamento. Mesmo que tenha Mateus, Marcos, Lucas e João na tua Bíblia, está lá, Novo Testamento dividido na tua Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus está vivendo debaixo de lei, cumprindo a lei, ele vai ser o último sacrifício da lei, mas quando ele diz está consumado, o Novo Testamento é selado com o sacrifício da cruz. Então, como eu vou ouvir a voz de Jesus? Atos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, né? Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 3 João, Judas, Apocalipse. Essa é a voz do Filho, meus irmãos. Então, imagine as igrejas que estão falando em nome de Jesus e firmadas no Velho Testamento. Elas estão totalmente cegas. Pode falar, Tereza. A maior parte das programações é só falando com o profeta mesmo, e campanhas que veio do coração de Deus. É, coração de Deus. E quais são os textos? Onde eles pegam esses textos? O Velho Testamento. Né? Tem uma igreja aí, o que é? Mesa de Utah, né? Eles fazem aí, estão dando para todo mundo uma mesa, umas coisinhas de... Tudo coisa do Velho Testamento, gente. Não tem nada a ver com a igreja. Vocês estão entendendo ou não? Sim ou não? Bom, vocês já entenderam tudo isso, né? Então, como eu vou ouvir a voz do Filho? Tudo que você ouvir no rádio, na televisão, você tem que analisar. Eu vou ouvir. Vamos ver que texto essa pessoa vai ler. Para onde ela vai querer levar. Então você é sábio. Ouça, analisa. Vamos abrir lá em Jeremias e tal. Vamos ver o que ele vai falar. Meus irmãos, tem que ser assim, porque o profeta falou, porque aquele... Isso não serve para mim. Eu tenho que conhecer isso. Para saber o que não serve para mim. Então, não caia nessa conversa que você tem que voltar para o Velho Testamento e ficar estabelecido e praticando o judaísmo. Nós não estamos no judaísmo. Nós estamos no Novo Testamento, na nova aliança no sangue de Jesus Cristo.
Está bem claro isso? Então, como que Deus nos fala? Pelo Filho. Agora, olha como ele vai apresentar o Filho. O que o povo do Velho Testamento tinha na mente referente a Deus? Deus apareceu numa sarça para Moisés, e depois, quando ele deu a lei, ele apareceu num monte cheio de relâmpago, o monte fumegava, tinha trovão, tinha relâmpago, tinha nuvem, o monte se aqueceu, ninguém podia tocar, até se um animal tocasse no monte seria morto. Qual a visão que eles tinham de Deus do Velho Testamento? Não esqueça isso. Trovões, relâmpagos, nuvem, fogo, estrondo, uma coisa que causava medo. Então, todo aquele povo do Velho Testamento, eles conheciam Jeová. Trovão, relâmpago, aquela visão que Moisés teve no Monte Sinai. Né? Como que eles viam Deus? Deus que mandava matar os inimigos. Eles iam entrar em Jericó, mata todo mundo, mata velho, mata criança, mata tudo. Né? Qual a visão que eles tinham de Deus? Um Deus que mandava matar, um Deus que na lei pôs, não matarás. Mas quando eles tomavam um povo, uma nação, mata todo mundo. Vocês estão entendendo isso ou não? Deus não mandava matar no Velho Testamento? Pegou alguém em flagrante adultério, não tem perdão, mata ele apedrejado. Fala, Borges. Bem alto, Borges. Tão fundamentado nisso que até o louvor é assim, né? Deus temível, Deus para nós é um Deus de amor, zeloso, que cuida de nós, mas para ele então, essa música, Homem de Guerra é Jeová. O que ele tem em mente? As guerras do Velho Testamento. Homem, primeira coisa que Jeová, Deus, é espírito. Né? O Filho que se fez homem. Então ele não é homem de guerra. Seu nome é temível na terra. Então qual a visão que essa música dá? É uma guerra física, da guerra do Velho Testamento. Né? Eu tenho que tirar isso não é um louvor, isso é uma coisa horrível. Eu já cantei isso no passado cegamente. Né? Vocês estão entendendo ou não? Então vamos limpando a nossa cabeça desse lixo que foi posto. Então nós estamos estabelecidos na nova aliança. Agora, olha quem o escritor vai falar para esses judeus que é o Filho. Olha lá. Nesses últimos dias, versículos 2, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, como ele que ele apresenta o Filho? O Filho é herdeiro de todas as coisas e o Filho é o Criador do universo. O que eles conheciam sobre a criação? Eles iam ver o Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento é obra das tuas mãos. Fala sobre a criação. Eles tinham Gênesis 1 na mão e disse Deus, haja luz e houve luz e tal e tal. Eles sabiam sobre a criação. Agora o escritor de Hebreus mostra para eles que esse Filho, Jesus Cristo, ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador lá de Gênesis e também é o Criador do Salmo 19, que fala sobre a criação. Então imagine para eles, a cabeça deles. Espera aí, então isso que você está dizendo, que se fez homem, que é filho, ele estava lá no princípio criando todas as coisas, ele é o Criador. Ele é o Criador de todas as coisas. Como é que ele veio no nosso tempo? Em forma humana. Em forma de homem. Ele não veio com o relâmpago, com o trovão, com a fumaça, com o estrondo. Eles queriam uma coisa mais convincente. Mas ele veio em forma de homem, andava, comia como a gente comia. Então ele apresenta Jesus agora como o Filho, como o que falou nos últimos dias, como o Deus Criador de todas as coisas. Agora, o que os judeus tinham na mente? Haja luz, houve luz e Deus criou. Agora ele aparece em forma de homem, é o Criador. Será que nós vamos crer nisso que esse cara está falando? Será que nós vamos nos converter a isso? Vamos voltar para o Velho Testamento agarradinho em Moisés. Quantas vezes eles vinham para Jesus? Eles diziam, nosso pai é Abraão, né?
Ele sempre se protegia. Moisés nos deu a lei, é você maior que Moisés que recebeu. Sempre estavam questionando Jesus Cristo, sempre. Mas o Escritor apresenta Jesus como o Criador de todas as coisas. Aquele que estava lá no Velho Testamento, criando todas as coisas. Está bem claro isso? Então, imagine alguém que nasceu no judaísmo, desde criança aprendeu sobre isso. Tinha Moisés como um grande herói, Davi como um grande rei, né? Abraão como o grande pai da fé. Agora fala que Jesus Cristo é maior que todos eles e é o Criador de todas as coisas. Então ele apresenta Jesus como o Deus Criador. Será que eles iriam crer? Será que eles largariam toda a tradição judaica, se converteriam ao Novo Testamento, ao Evangelho de verdade? A maior parte iria ouvir aquilo e voltar para trás, descrer dessa verdade, não aceitar e ficar agarrado com Moisés, né? Então ele fala, olha lá, versículo 2 e 3. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Agora ele avança sobre o Filho, olha o que ele diz. Ele, o Filho, é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, do ser de Deus. Imagine isso. Esse Filho, ele é o brilho da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus. Como a cabeça deles ia aceitar isso? Quem é o Filho? É a glória de Deus, é o brilho, é a expressão exata do ser de Deus. Como é que eles iam entender uma coisa dessa? Só por revelação. Então eu afirmo para você, meu irmão, só vê o Novo Testamento por revelação, não adianta. Não adianta. Me ligou eu estava falando agora há pouco, antes de começar, uma moça de madrugada que ouviu o programa, 00:30, toca o telefone, estou deitado, dormindo, toca, fala, é alguém da rádio. Fala, pastor, eu estou te ouvindo, o senhor é o único que fala contra as coisinhas. Eu falei, que coisinhas? Essas coisas oradas. O senhor é o único que eu ouço que condena isso e mostra Jesus Cristo. Eu falei, mas você acredita nisso, meu irmão? Acredito. Então, começou uma grande obra na tua vida. Só por revelação. Você está aqui por revelação. Eu, que no passado pratiquei tudo isso, estou por revelação. Um dia os olhos foram abertos. Entende o que é uma revelação? Deus fazer você ver e compreender o que você, por moto próprio, nunca veria, nunca compreenderia. Agora, quando Deus abre o entendimento, então eu enxergo aquilo que nunca enxerguei e compreendo o que eu nunca havia compreendido. Isso é uma revelação de Deus. Então ele apresenta o Filho como agora? Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. O que ele está fazendo? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, espera um pouquinho. Deus disse, haja luz, olha a mente deles, houve luz. E Deus criou tudo pela palavra, essa palavra sustenta o universo todo. Então, esse Filho, ele que é o sustentador de tudo, pela palavra do seu poder, é ele mesmo. Então, meu irmão, presta atenção. Cristo foi o Criador, e a palavra dele, que criou todas as coisas, é que mantém tudo no seu devido lugar. Não pode nada ser alterado se Deus não consentir. Então Jesus Cristo, como eu posso... Ele é o centro, vamos supor, o centro de tudo. E ele, pelo seu poder, sustenta não só o universo que nós vemos, mas ele é o sustentador de toda a criação invisível de Deus, dos mundos que nós nem compreendemos e nem sabemos e nem vimos. Ele é o centro, a força, o controlador de tudo. Olha como Jesus Cristo é grande. Sustenta tudo. Então aqui, o sol vai ficar brilhando até quando ele quer que brilhe, porque ele deu uma ordem, haja luz e houve luz, e não vai se apagar, meu irmão. Quando ele ordenou que a semente se multiplicasse e produzisse conforme a sua espécie, aconteça o que acontecer, isso não pode parar, é uma ordem dele. É ou não é? É uma ordem dele, ele sustenta. Por isso que eu falei, ele é a garantia da palavra. Se ele disse, me libertou do império das trevas, ele é o sustentador dessa verdade. Quem prova para mim que eu sou preso pelo diabo? Quem? Cristo
disse isso através do apóstolo e sustenta isso até. Ele é o sustentador dessa verdade. Quem vai quebrar essa sustentação dele? Ninguém, meu irmão. Que demônio de macumba, que isso é lixo, dá risada dessas coisas. Ria da cara do diabo. Pode ir, diabo, eu rio da tua cara, eu conheço a verdade. O que ele vai fazer contra a palavra de Jesus? Ele sustenta. O que ele pode fazer? Que medo ele pode me infundir se eu estou estabelecido na verdade? Nada. Então imagine para os judeus que tiveram aquela visão do Deus do trovão, do relâmpago, né? Se bem que quem está no Velho Testamento só fala isso. É o relâmpago, é o fogo, é o poder, é o tremor, é a fumaça, né? Deus, é isso aí, Deus na cabeça deles é aquilo ali. Mas como que eles poderiam compreender que agora Cristo é o brilho, é o resplendor da glória, é a expressão exata de Deus? Seria dificílimo. Nossa, estou pisando nisso aqui. Seria dificílimo só por revelação. Então vamos ver um pouquinho o que Paulo fala, ainda que você tenha visto isso 1000 vezes, né? Vamos ler um pouquinho o que Jesus fala, como ele se revela no Novo Testamento. Então vamos lá para aquele João capítulo 1. Vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho disso. Você vai ficar mestre nessa palavra para ensinar outras pessoas. Então, João 1, no princípio, você sabe isso até de cor, tanto que nós já lemos aqui. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 10. O verbo, a vida, a ação, o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós, ela cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Qual glória? Glória como do unigênito do Pai. Olha lá, versículo 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Agora, repare bem, a graça é fácil de entender. E a verdade, graça e verdade vieram por quem? Mas não foi verdade tudo aquilo que Deus mostrou no Velho Testamento? Claro que foi. Mas por que ele fala, olha, agora a graça e a verdade vieram por quem? A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, se eu conheço o Novo Testamento, eu conheço a verdade, conheço a graça. E isso veio por intermédio de quem? De Jesus Cristo. Está claro isso? Então, essa graça que nós pregamos, essa verdade. Por exemplo, o povo do Velho Testamento não conheceu o Novo Testamento. Eles sabiam que o Messias viria, estabeleceria um reino eterno. Eles sabiam muita coisa, mas pouquinho perto do que nós conhecemos. Eles não conheceram nenhuma das cartas de Paulo, gente. Não conheceram nada dessa nova aliança. Mas nós conhecemos. Então, a graça e a verdade, elas vieram por meio de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo cumpre o Velho Testamento, cumpre a lei, é o último sacrifício da lei. Ele vem revelar Deus em carne, e ele traz a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Pode perguntar. Capítulo 1, versículo 18, fala um pouquinho sobre o 18. Então, isso é lindo, olha, vamos ler.
Versículo 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Sabemos isso. O Velho Testamento inteiro é estabelecido sob a lei. Agora, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus, agora repare bem, ó, ninguém jamais viu a Deus, ponto. Como é que eu vou ver a Deus agora? Olha lá, ele responde. O Deus unigênito, ele apresenta Jesus como o Deus unigênito, que está no seio do Pai, a quem revelou. Então, ninguém jamais viu a Deus. Como é que eu vou conhecer a Deus? Jesus Cristo veio revelar Deus. Ele é o Deus unigênito que está no seio do Pai. É Ele que veio revelar Deus para mim. Você entendeu? Por isso que eu não posso conhecer a Deus sem conhecer Jesus Cristo. E eu não conheço Jesus Cristo sem conhecer ao Pai. Então, Cristo me mostra quem é Deus, me revela Deus. Não a visão do Velho Testamento, mas a visão do Novo Testamento. Então, a visão de Deus do Novo Testamento é bem diferente. Lá no Velho Testamento você vê Deus mandando matar criança, matar animal, matar todo mundo que era inimigo. Eu não gosto de um Deus que manda matar. Um Deus que põe uma lei, não matarás, e manda matar todo mundo. Não é uma coisa estranha isso? Não? É ou não é? Mas era assim que Deus se manifestava lá. Então qual é a impressão do Deus do Velho Testamento? O Deus do rei, do cajado, que manda matar, que põe doença, que acaba, arrasa, destrói. Parece que tem prazer em judiar das pessoas. Por causa da lei. Era olho por olho, dente por dente. Mas qual a visão do Novo Testamento de Deus? Deus não manda matar ninguém, não está a fim de pôr doença em ninguém, perdoa todo mundo através de Cristo, quer salvar todo mundo. Vê se Jesus Cristo pôs doença em alguém. Para quem fala que Deus usa e quer pôr doença nas pessoas, quem vê a mim vê o Pai, disse Jesus. Jesus pôs doença em alguém, pôs ou não pôs? Ele podia chegar para aqueles fariseus, ficar tudo canceroso, ficar tudo na hora, gente. Você vê Jesus pondo doença em alguém? Se ele veio revelar Deus, então é isso Deus que eu vejo. Ele veio tirar a doença na cruz. Agora Deus desfaz a cruz e me põe doença de novo, para me provar. Permite, ele vem me libertar do diabo na cruz. Então agora ele traz, anula o que ele fez na cruz, me põe na mão do diabo de novo. Isso é uma desgraça, isso é uma fé desgraçada. Quem vê pela internet vai ficar bravo. Pouco importa. Então, Deus, você tem que entender que Cristo, ele vem revelar Deus. Como Deus é, como Deus ama, como Deus perdoa, como Deus quer o homem. Como Deus não está imputando o pecado para o homem, Ele quer perdoar o pecado. Como Deus tem misericórdia, todos quantos vieram a Jesus, mesmo dentro daquela fé que eles tinham, clamando por misericórdia, Jesus nunca deixou ninguém na mão. Abençoou todos os que creram. E não amaldiçoou os seus inimigos. Não amaldiçoou. Ele não amaldiçoou ninguém que era inimigo dele, que era a liderança religiosa. Está bem claro isso na tua mente? Então Jesus, ele é o Filho de Deus, que é Deus que veio revelar o Pai. Por isso, para mim, ter uma visão de Deus, eu tenho que olhar para Jesus. Eu não tenho que olhar para Moisés para ter visão de Deus. Eu não tenho que olhar para o Velho Testamento para ter visão de Deus. Porque se eu ficar no Velho Testamento, eu vou ver um Deus estranho, difícil de entender. Mas quando eu olho para o Novo, a graça e a verdade vieram através de Jesus. E a revelação vem através dele. Vamos ler alguma coisa sobre isso. João 14, vamos lá, está em João 1, né? Então, João 14. Desde o versículo 1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem, porque ele não fala ninguém vai, como se Deus estivesse longe.
Mas ele fala, ninguém vem ao Pai, o Pai estava nele. Se não for por mim, então, meu irmão, entenda isso. Ninguém chega a Deus através de estátua, ninguém chega a Deus através de cruz morta, ninguém chega a Deus através de agorada, de óleo ungido, de chave, de tijolo, essa feitiçaria. Ninguém chega ao Pai se não for por Jesus. Não tem outro elo de ligação. Agora olha o que Felipe fala. Se vós me tivesses conhecido, também conheceria o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido, quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, essa é a questão. É tão fácil, mas ao mesmo tempo é tão difícil. Quem vê Jesus, vê o Pai. Jesus punha doença nas pessoas? Não. Jesus quebrava a perna de alguém para provar? Não. Jesus entregava as pessoas na mão do diabo? Não. Jesus tinha prazer que a pessoa ficava doente? Não, ele curava. Vocês estão entendendo? Então, se eu tiver uma visão de Jesus Cristo, eu enxergo Deus. Não tem como. Não tem como eu ter uma visão de Deus fora de Jesus Cristo. A visão do trovão, do relâmpago, do monte, já era. Tem uma nova visão de Jesus Cristo. Se eu vejo Jesus, eu vejo Deus. Então, olha como Jesus andava, olha. Jesus não andava cheio de dinheiro no bolso, cheio de riqueza, ele não andava assim. Ele andava entre a gente sofrida, miserável. Ele perdoava as pessoas, alimentava, dava pão para aquela gente miserável. Perdoava. Mas ele era contra quem? A liderança religiosa que fechava a porta do reino de Deus. Ele recebia as crianças, ouvia as pessoas, ela era tolerante com os discípulos, não era? Ele tinha um enorme amor por Jerusalém, por aquele povo que era o povo dele. Que mal que Jesus Cristo fez contra alguém? Aponta na Bíblia, em Mateus, Marcos, Lucas, João, um mal que Jesus Cristo fez. Certa vez, eles vinham vindo, os samaritanos não receberam Jesus, e os discípulos lembraram lá de Elias que mandou cair fogo do céu. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, queres que mandemos cair fogo dos céus para que acabe com todos eles? O que Jesus falou? Vocês não sabem de que espírito vocês são? Que não tem nada a ver com isso. Não, Elias fez isso, mas vocês não são disso aí não. Para matar as pessoas, jogar fogo. Não, não. Vocês não sabem de que espírito sois. Não é isso o negócio comigo. Agora, a mulher trazida em flagrante adultério devia estar quase seminua ali. Na lei, né, a religiosidade, na lei Moisés mandou apedrejar tal mulher com pedra na mão. E você que diz? Agora nós pegamos esse cara. Aí ele conhecia a natureza humana, o que ele falou? Quem tiver sem pecado, cumpra a lei, atire a primeira pedra. Todos eles sabiam que viviam erradamente, não tinham nenhuma autoridade para apedrejar a mulher. Aí que está o perdão. E todo mundo foi embora e ninguém apedrejou. E mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te acusou, não. Nem eu te condeno. Você entende isso? Nem eu te condeno. Vai, mas não pecas mais. Essa mulher mudou de vida. Fala, boy. Essa passagem, acho que a gente falou o máximo da misericórdia. Perdoou. Não, na cruz, todo mundo lá desce da cruz com raiva dele, pai. Perdoa. Eles não sabem o que fazem. Estão tudo aí cegos. Pode, pergunta alto, Walter. Quando o Senhor disse quem vê a mim e vê o Pai, ele está falando espiritualmente, né? Não tem nada a ver com fisicamente. Não, porque quem tinha corpo era ele, né? Deus é espírito, ele explicou sobre isso. Então Jesus teve um aspecto físico. Deus também não tinha sangue, passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. Então, ele não está dizendo no aspecto físico, mas de caráter, de forma de Deus, em espírito.
Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos o quê? Quer ver? Vamos mais para frente. Vamos ver outros versículos. João 10, 10. Vamos lá, nós estamos no 14. Volta um pouquinho. Ele se apresenta como bom pastor, mas no versículo, aliás, João 10, 30. Vamos ler aqui desde o versículo 26, olha lá. Não, vamos ler desde do versículo 22 para vocês entenderem. Esse povo estava resistindo a ele, olha lá. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e interpelaram: até quando nos deixa a mente em suspenso? Se és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse, vocês não creram. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Agora, por que eles não estavam crendo? Porque eles não eram ovelhas de Jesus Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, nunca hão de perecer, ou jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, quem a me deu, é maior do que todos, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Agora ele fala: eu e o Pai somos um. Olha lá o pessoal da lei. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhes atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então ele diz: eu e o Pai somos o quê? Eu e o Pai somos um. Então olha como os judeus eram, pegaram pedra para apedrejar, porque ele diz: ó, você está se fazendo Deus, Jesus está se revelando para eles, eles não creem. Não creem. Então eu e o Pai somos um. Então, nunca esqueça isso. Se eu tive uma visão de Cristo, eu tenho uma visão de Deus. Eu não posso passar por Cristo e ir direto a Deus. Cristo me revela a Deus e Deus me revela quem é Cristo. Eles são um. Está bem claro isso na tua mente? Vamos ver lá Colossenses capítulo 1. Eu sei que você sabe isso de cor, nunca é demais repetir essas coisas. Fala, Osmar. A crença do Deus do Antigo é um Deus de justiça. Da lei. O Deus do Novo, o Deus do amor. Então, mas por que houve essa mudança? O Deus do Velho Testamento é o Deus da lei, do castigo do rei. Ele tinha que fazer assim por quê? Porque a parede da separação ainda não havia sido removido. Então Deus tratava eles de acordo com o juízo da lei. Então os pecados, o sangue de animais não removeu o pecado. Aquilo era só uma sombra, não resolvia o problema. Então Deus tinha que tratá-los de acordo com o pacto da lei, olho por olho e dente por dente. Então Deus era duro com a natureza humana ali. Mas quando Cristo vem, faz o sacrifício perfeito da lei, remove a parede da separação, o que acontece? O pecado foi pago, a dívida foi paga, então Deus agora estabelece uma nova aliança. Satisfeito, removeu a parede da separação. Então Deus agora não trata mais segundo a lei, trata segundo a graça, trazida por Jesus Cristo. Fala, Valdeci, bem alto. Não sei se o senhor vai concordar, que eu entendi. É como se fosse aqui no Brasil, nós tivemos vários regimes. Democracia hoje, tivemos monarca e tivemos ditadura. Deus agiu como se fosse uma ditadura naquela época. E a democracia é Cristo, que é a liberdade, a dentro da lei, da graça, a perdão entrou um novo regime, o regime da graça. No próprio ordenamento jurídico hoje, o juiz pode perdoar alguém, o presidente da República pode agraciar o maior bandido mais perigoso, soltar. Quer dizer, eu não sei se eu estou entendendo. Não, é mudança de regime. Deus atuava naquilo porque... O que vigorava no Velho Testamento? A lei. Então Deus tinha que tratar com eles de acordo com a lei.
que vigora no Novo Testamento? A graça, foi perdoar, houve o perdão, derrubou a parede de separação, saímos do regime da lei, entramos no regime da graça. Então Deus agora nos trata através da graça, porque Cristo removeu a culpa. Hoje eu não vou nem falar milhares, de pessoas que estão sendo levadas, como nós vimos lá, levado para isso erroneamente. Se isso for verdade, o judeu também não salva, porque o judeu vive no Velho Testamento. Você viu o que o diabo fez? Ele confundiu, fez uma mistura para cegar a obra da cruz, cegar a graça de Deus. Então você vê a igreja hoje, a igreja que tem que estar no Novo Testamento, enfiada no Velho Testamento, praticando a lei, o tempo todo. Olha as pregações. Não é isso? Eles não aceitam a graça. Fala de Jesus Cristo, que é pela graça, mas a obra que é o problema. Porque todo regime, para mudar, derrama sangue. A não ser... De acordo com a Bíblia, sem derramamento de sangue, não há remissão dos Não há pecados, remissão, de acordo com a lei. Agora, como eu fico pensando, quando o senhor está pregando, eu fico pensando, o que fazer com esse povo que está induzindo cada vez, levando campanha, pedra de Salomão, trazendo pedra no navio, que vai transferir o poder de Salomão, pessoas instruídas, estudadas. Por quê? Porque acreditam no que está sendo pregado. Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para quê? Quem é os incrédulos? Os que não acreditam na obra da cruz. Eles falam em Deus, falam de Jesus, mas não acreditam na obra da cruz. Para que não resplandeça diante deles a luz do Evangelho da glória de Cristo. Esse Cristo, ele é a imagem de Deus. Então, eu vejo um cenário perigoso evangélico no Brasil. Eles estão cumprindo aquilo que Paulo diz nos Gálatas. Vós que quereis se justificar por obras da lei, da graça decaístes, de Cristo vocês se desligaram. Eu vejo isso aí. Eu vejo isso aí. Se desligaram de Cristo, da graça. E voltaram para a velha aliança. Olha uma igreja que tem um canal de televisão aí. O que ele está? Aquela mesa usar? Uma coisinha lá que todo mundo compra, manda uma oferta. A mesa usar, você põe aquilo ali, vai ser a prosperidade. Mas que baboseira, gente. Colocar na porta para você prosperar, porque usar prosperou. Que baboseira, gente. Judaísmo completo. A mesma é muito pouco, né? Que igreja? Não, que quer pregar o evangelho, a graça ali. Tá raro. Igreja é muito pouco. Olha, eu me sinto perdido no meio de tudo isso aí. Eu não suporto, eu não ouço um programa de televisão, eu não ouço nada. Porque eu não suporto ouvir lenga-lenga, não suporto. Agora na internet você acha muita gente boa que conhece o evangelho verdadeiro. Agora a teia está armada, entende? Então, olha, não dá. Por que a gente não está aqui com umas 1000 pessoas? É duro entrar na cabeça das pessoas isso é duro. É por revelação, por isso eu não me preocupo. Minha função é falar. Falar. O evangelho hoje em dia é igual o de João Batista, é uma voz do deserto. Voz que clama no deserto. Uma rádio, falar e só. Porque se quiser praticar a graça de Deus, é o que acontece. Ninguém está afim de... Então, mas é que tá. Se você for ler atentamente os escritos de Paulo do Novo Testamento, você vai ver que eles pregaram isso que nós estamos falando. Eles centralizaram tudo em Cristo, puseram a doutrina no Novo Testamento, tudo do Velho Testamento e ficou ali. O que Paulo fundamentou na igreja? Paulo só falou de Jesus. Ele só mostrou a graça de Deus. Ele fala que o ministério dele era testemunhar da graça de Deus. Só falou da obra da cruz e dos feitos da obra da cruz. Mais nada. Nunca levou ninguém para a guerra, para a campanha. Apesar de em Atos falarem que pegavam os aventais e lenço do corpo dele de uso pessoal e fazia milagres, Paulo nunca escreveu metade do Novo Testamento, nunca falou a respeito de si
e da sua roupa que fazia milagre. E nunca instruiu a igreja para crer nisso. Vocês estão entendendo? Então esse é o caminho estreito, meu irmão. Esse é o caminho estreito. Agora, só pela graça de Deus que a gente entende. Então eu me satisfaço com isso. Falar, o resultado é com Deus, não é comigo. Eu não posso convencer ninguém. Aí é que está o negócio. E o que mais cresce, a mídia, o sistema da televisão, vai levar o povo a crer nisso, está obrigado, e vai cada vez mais sufocar o evangelho. Vai sufocar. Então o que vai acontecer? O arrebatamento para essa gente, para essa religiosidade, vai ser uma surpresa. Vai ficar tanto apóstolo aí na terra, vai ficar tanto profeta, tanta gente aí, fazendo campanha ainda. Porque quando Cristo vier buscar, ele vem buscar a noiva. A noiva está no Novo Testamento, fundamentada em Cristo. Então a igreja vai ser arrebatada, né? Vai ficar tanto templo aberto com seus apóstolos e bispos pregando e fazendo campanha, a igreja já foi há muito tempo. É um enigma, é um mistério, olha o que eu estou dizendo. Porque só quem nasceu de novo mesmo é que vai ser arrebatado. O resto não é corpo de Cristo. Esse é um caminho estreito, gente. Olha, você vai entrando no evangelho, você vai entrando numa coisa estreita. Não vai? Fala a verdade, você já não está nesse estreito. Isso que é o estreito. É só isso, é só Jesus. As pessoas não querem Jesus, elas querem aventura. Aventura. Por isso que a gente tem que se ligar um no outro, se amar, se ajustar, andar junto, estar na igreja, lutar pela fé evangélica, é isso. Nós temos que ser assim. Vamos receber esse povo mesmo. Eles não recebem. Eu já vou há muito tempo não receber, nem ouvindo. Não, eu também não. Você já passou a ser uma pessoa estranha faz tempo. Você encontra o irmão. Você encontra o irmão, aí vai subir no monte, vê um graveto lá, fez uma campanha, porque eu estou com o olho orado. E você fala assim, meu irmão, Jesus é suficiente, graças para você. Eu falei, esse cara aí, esse é crente desviado. Isso aí não. Deve ser possesso. É verdade. Então, não espere que o evangelho limpo vai crescer. Não vai, é sempre assim. É uma batalha. Até que a nossa igreja tem bastante gente. Virou falso profeta. Não quero mais. Mas vamos lá, só mais um pouquinho. Já são 9h20. Vamos terminar. Semana que vem a gente continua de novo falando sobre Jesus Cristo, sobre esses textos para mostrar quem Jesus Cristo é, tá bom, queridos? Tudo bem? Fala. É uma minoria, sempre é uma minoria. Certo? Então tá bom. Domingo agora o que é, queridos? A ceia do Senhor. Não faltem na ceia do Senhor, tá bom?